O lobisomem e o ônibus escolar. Este relato chegou até mim através de um amigo caminhoneiro que morou lá pelas bandas da zona rural de Panelas, no agreste de Pernambuco. Vou relatar como ele me contou. Ele me disse que a história é tão verdadeira que saiu até nos sites da internet. Quem me contou ficou sabendo do ocorrido, porque era parente do motorista do ônibus que o lobisomem atacou, e também porque depois participou da caçada do monstro amaldiçoado. Bem, foi bem assim. O primo do meu amigo disse que era uma noite normal, de céu claro, por causa da lua cheia, e que vinha dirigindo devagar pelas estradas, como fazia sempre. O ônibus estava cheio de meninos e meninas, que seguiam a rotina sempre na pequena comunidade de Lagoa do Mato, zona rural de Panelas. Era uma estrada no meio do mato, quando do nada eles ouviram um som muito alto e forte, um tipo de uivo, misturado com um ronco de porco, mas algo muito forte, um urro de assustar até o cabra mais corajoso. E do nada, logo em seguida, houve um forte salavanco no coletivo. Parecia que um carro tinha batido nele. Chegou a balançar, todos se assustaram e gritaram. Não tinha como ser um carro, pois a estrada era estreita, não tinha acessos a ela por ali. Lembrou que há pouco tempo tinha passado uma moto por eles, mas já devia estar ao longe. Então ele olhou pelo retrovisor e viu uma enorme figura ao lado do ônibus. Com a luz do interior do coletivo, foi possível ver que era algo muito grande, maior que um terneiro, peludo e muito feio. Uma mistura de gente, porco e lobo. E os jovens estudantes também viram aquela aberração e começaram a gritar, agora de medo. Estavam todos apavorados. Até ele, era como se estivesse em um filme de terror. Um desespero só de todos ali dentro. Ele acelerou. Já estava com seu veículo em uma velocidade de 50 km a 60 km por hora, o máximo que conseguia naquela estrada. E o bicho continuava correndo pelo mato. Às vezes corria em 2 patas, às vezes em 4 patas. Urrava muito alto, e mesmo naquela velocidade, o bicho os alcançou. Bateu de novo no ônibus. O motorista disse que achou que todos morreriam ali. Estavam todos gritando, eram muitos gritos de pavor. E quando tudo parecia perdido, para a sorte deles, o monstro simplesmente desistiu e correu mata dentro, deixando a todos apavorados, mas vivos. O susto foi tamanho que ele, após ver que o monstro havia sumido, parou o coletivo. Não tinha condições de dirigir de tanto tremer. Ele e os jovens precisavam se acalmar. Saiu do banco do motorista e pediu silêncio. Pararam os gritos, mas os jovens continuavam chorando. E foi então que ele notou uma moto com 2 homens com galhos de árvores nas mãos, parados logo à frente. Ele desceu e falou com os homens, que contaram para ele que vinham de moto, que há pouco tinham ultrapassado o ônibus. Seguiam normalmente, quando um enorme cachorro negro pulou pela cerca de arame que separava a estrada da mata. Foi o maior susto, quase caíram de moto. Parece que o monstro também se assustou com a moto e correu para o lado oposto da estrada. Foi para a direção que vinha o ônibus, e eles se preocuparam com isso. Então, como não tinham armas, pegaram galhos de árvores e voltaram para ajudar os meninos no ônibus escolar. Eles chegaram a ver o bicho se chocando contra a lateral do ônibus e gritaram para chamar a atenção do lobisomem, que ao ver a luz do farol da moto e o griteiro que faziam, deve ter se assustado e correu para a mata. Meu parente disse que os jovens choravam muito, estavam todos com muito medo pelo que tinham vivenciado. Por isso não tinha ouvido nem visto os motoqueiros antes, pois estavam olhando para trás e para dentro do coletivo. Mas todos agradeceram muito aos 2, pois só pode ter sido a chegada deles que afastou o monstro do ônibus. No outro dia, meu amigo que me contou essa história estava junto com os moradores, que mesmo com medo, depois de ouvirem a história dos filhos, resolveram ir à caça do lobisomem. Se armaram como podiam, pegaram pás, enxadas, facões e foices e seguiram para o local do encontro dos jovens com o lobisomem. Passaram horas esperando e espreitando na estrada, mas nada do lobisomem. Porém, quando chegaram lá, no exato local onde o bicho tinha batido no ônibus,
encontraram algo muito estranho e intrigante. Tinha uma cruz que estava ali na noite anterior. Até hoje nenhum morador da pequena localidade assumiu ter posto a cruz ali. Hoje em dia o meu amigo caminhoneiro mora aqui no sul e essa apavorante aparição foi nos idos de 2019 e desde lá ninguém mais na comunidade viu algo parecido. Mas mesmo assim o povo ainda continua com medo, pois ninguém sabe que bicho era aquele, e mesmo que o pessoal de fora não acredite neles, eles sabem que algo atacou aqueles jovens. E ele e toda a cidade acredita que foi um lobisomem e desde então vivem com muito medo desse monstro e não saem de casa à noite por nada. Meu amigo disse que a maioria dos moradores vive da agricultura, as casas são bem afastadas uma das outras e que nas noites de lua cheia eles fecham as portas, se trancam em suas casas e até mesmo dos mais céticos, aqueles que não acreditam em lendas, preferem não arriscar e ficam trancados em seus sítios. Uma boa noite e obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.